Jeroboão, filho de Nebate, era um efraimita de Zereda. Sua mãe, Zerua, era uma viúva. Desde jovem, Jeroboão se destacou por sua capacidade e diligência. Quando Salomão viu que Jeroboão era um jovem habilidoso e trabalhador, ele o promoveu, colocando-o como supervisor dos trabalhadores das tribos de José. Um dia, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, o profeta Aías, de Siló, encontrou-se com ele no caminho. Aías estava usando uma capa nova. Ele tomou a capa que vestia e a rasgou em 12 pedaços. Aías disse a Jeroboão: toma 10 pedaços para ti, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e darei a ti 10 tribos. Mas ele terá uma tribo por causa de meu servo Davi, por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. O Senhor estava tirando o reino das mãos de Salomão por causa de sua idolatria. Salomão havia se desviado dos caminhos do Senhor, seguindo outros deuses, e construindo altares para eles, incitando a ira de Deus. No entanto, por causa da promessa feita a Davi, Deus não tiraria o reino durante a vida de Salomão, mas o faria nos dias de seu filho. Aías continuou, dizendo a Jeroboão que, se ele obedecesse aos mandamentos de Deus e seguisse os caminhos do Senhor, como Davi havia feito, Deus estaria com ele e construiria para ele uma casa duradoura em Israel. Quando Salomão soube da profecia de Aías e da ascensão de Jeroboão, tentou matá-lo. Jeroboão fugiu para o Egito, onde encontrou refúgio junto ao faraó Sisaque, e permaneceu lá até a morte de Salomão. Após a morte de Salomão, Jeroboão voltou do Egito. O povo de Israel, insatisfeito com o governo opressivo de Roboão, filho de Salomão, chamou Jeroboão de volta para liderá-los. Em uma assembleia em Siquém, o povo pediu a Roboão que aliviasse os pesados fardos impostos por seu pai. Quando Roboão recusou e ameaçou aumentar ainda mais a carga, as 10 tribos do norte se rebelaram e proclamaram Jeroboão como rei, cumprindo a profecia de Aías. Jeroboão tornou-se o primeiro rei do recém-formado reino do norte de Israel, governando sobre as 10 tribos, enquanto a tribo de Judá permaneceu sob o governo de Roboão, filho de Salomão. O profeta que profetizou contra Jeroboão por causa do seu pecado de construir altares foi um homem de Deus cuja história está registrada em 1 Reis 13. Jeroboão, o primeiro rei do reino do norte de Israel, construiu altares em Betel e Dan para impedir que o povo fosse a Jerusalém adorar no templo, levando-os à idolatria. Um dia, um homem de Deus veio de Judá a Betel, enviado pelo Senhor, e encontrou Jeroboão junto ao altar que ele havia construído. O profeta, em obediência à palavra do Senhor, proclamou contra o altar: ó altar, altar! Assim diz o Senhor, um filho nascerá à casa de Davi, chamado Josias. Ele sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam incenso sobre ti, e ossos humanos se queimarão sobre ti. 1 Reis 13, 2. Como um sinal imediato de que esta profecia se cumpriria, o homem de Deus declarou: este é o sinal que o Senhor falou, o altar se fenderá e a cinza que está sobre ele se derramará. 1 Reis 13 horas e 3 minutos. Quando Jeroboão ouviu a profecia contra o altar de Betel, estendeu a mão do altar e ordenou que prendessem o homem de Deus. No entanto, sua mão ficou mirrada e ele não pôde movê-la. Ao mesmo tempo, o altar se fendeu e a cinza se derramou, conforme o sinal dado pelo homem de Deus. 1 Reis 13, 4, 5. Jeroboão, assustado e aflito, pediu ao homem de Deus que orasse para que sua mão fosse restaurada. O homem de Deus orou ao Senhor, e a mão de Jeroboão foi restaurada e voltou a ser como antes. 1 Reis 13, 6. Esses eventos e profecias foram sinais claros do descontentamento de Deus com a idolatria e a desobediência de Jeroboão. A profecia de Josias se cumpriu cerca de 300 anos depois, quando o rei Josias destruiu os altares idólatras e cumpriu a palavra do Senhor, conforme registrado em 2 Reis 23, 15, 20. Após a profecia do homem de Deus contra o altar em Betel e a restauração milagrosa da mão de Jeroboão, conforme registrado em 1 Reis 13, a situação no reino do norte de Israel continuou a se deteriorar espiritualmente. Jeroboão não se arrependeu de seus pecados, e o culto idólatra nos altares que ele havia erguido em Betel e Dan persistiu. Apesar do aviso claro e dos sinais sobrenaturais que acompanharam a profecia do homem de Deus, Jeroboão continuou a levar Israel à idolatria, desobedecendo às ordens de Deus. Sua liderança levou o povo ainda mais longe do verdadeiro culto ao Senhor, agravando o pecado de Israel. Algum tempo depois, o filho de Jeroboão, Abias, ficou gravemente doente. Jeroboão, desesperado por ajuda, decidiu buscar uma palavra do Senhor, mas não quis que isso fosse conhecido publicamente. Ele instruiu sua esposa a se disfarçar e ir até Siló para consultar o profeta Aías, o mesmo que havia profetizado que Jeroboão se tornaria rei sobre as 10 tribos de Israel.
Aías, agora velho e cego, ainda era um profeta do Senhor e, apesar de sua cegueira, recebeu revelação divina sobre a chegada da esposa de Jeroboão. Quando ela chegou, Aías a chamou pelo nome e proferiu uma mensagem de julgamento contra Jeroboão e sua casa. Aías disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te levantei do meio do povo e te fiz líder sobre o meu povo Israel, tirei o reino da casa de Davi e o entreguei a você, mas você não foi como meu servo Davi, que guardou meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo apenas o que era reto aos meus olhos. Você fez o mal, indo além de todos os que viveram antes de você. Fez para si outros deuses e imagens de metal fundido, provocando-me a ira e virando-me as costas. Por isso, trarei desgraça sobre a casa de Jeroboão. Eliminarei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Limparei a casa de Jeroboão como se limpa esterco até que tudo se acabe. Os descendentes de Jeroboão que morrerem na cidade serão comidos por cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu. O Senhor falou. A profecia também anunciava que o filho doente de Jeroboão morreria assim que a esposa de Jeroboão voltasse para a cidade, e que ele seria o único membro da família a receber um enterro digno porque algo de bom foi encontrado nele pelo Senhor. Além disso, Aías previu que Deus levantaria um novo rei sobre Israel que destruiria a casa de Jeroboão e que Israel seria golpeado e disperso além do rio Eufrates por causa dos pecados de Jeroboão e da idolatria que ele introduziu. Assim, a mensagem de Aías foi um severo julgamento contra Jeroboão, confirmando a continuidade da desobediência do rei e o consequente desastre para sua casa e para o reino do norte de Israel.